gravar, né? Vamos lá gravar isso, que eu tô morrendo de vergonha, mas enfim. A gente vai estudar agora matriz energética mundial e do Brasil. Só que eu vou dividir em dois grupos, assim. Primeiramente eu vou falar de todas as matrizes, de todas as fontes de energia e de tudo que envolve elas. E depois eu vou falar sobre o Brasil. E pra esse vídeo não ficar muito grande também, porque eu não estudei Brasil ainda, eu vou fazer 2 vídeos. Mas enfim, vamos lá. Pra gente falar sobre energia, a gente tem que dividir em 3 parâmetros, assim. Se ela é limpa ou suja, que quer dizer? Quando a energia é suja, quer dizer que ela libera poluição relacionada ao aumento do efeito estufa, ou seja, ela contribui para o aquecimento global. Os mais poluentes são os combustíveis fósseis, mas existem outros também, a gente vai ver isso por aí. Mas basicamente, ela tem que liberar gases do efeito estufa e contribuir para o aquecimento global para ela ser suja. E se ela não faz isso, ela é limpa. A gente também tem as energias renováveis e não renováveis. Se ela é renovável, é que quando, mesmo você usando muito, ela vai continuar disponível e abundante. Então, assim, por exemplo, eu posso usar quantos raios solares que eu quiser, que um dia um raio solar não vai acabar e parar de vir porque eu já usei demais. Assim, um dia o sol vai explodir, e aí, tudo bem. Mas assim, no dia que o sol explodir, a gente não vai precisar mais dele, porque a gente vai estar morto também, né? Então não tem problema. Tipo assim, ela é renovável, sabe? Ela tá sempre ali. Agora, por exemplo, petróleo, não é renovável. Porque eu vou usar muito petróleo e aí um dia ele vai acabar. E aí é isso. Agora também pode ser primária ou secundária. Primária quer dizer, tem relação à fonte de energia. O que é isso? É basicamente aquela fonte que eu pego da natureza. Então, vamos supor, petróleo, eu pego da natureza. Pronto, petróleo. Ela também pode ser secundária, que é aquela fonte que eu pego vinda de outras fontes. Então, por exemplo, para eu usar lá no meu carro, o que vai gerar a energia do meu carro? O que vai fazer ele andar? É gasolina. Só que eu não chego na natureza e pego gasolina. Eu pego gasolina feita do petróleo. Então, ela é uma fonte de energia, porque ela faz o meu carro andar, mas ela é secundária, não primária. Agora, quando a gente vai estudar as matrizes, a gente tem que pensar um pouco que tudo é dinheiro. Sério, não tire isso da sua cabeça. É tudo relacionado a dinheiro. Eu falo tanto de crise econômica, tanto de trem, etc. Por que eu tô falando isso? A gente vai analisar esse gráfico, que ele é de 1973 e 2000. E ele vai falar que em 1973 para 2010, a porcentagem de petróleo diminuiu. E todo mundo tava muito preocupado com o aquecimento global. A gente não quer morrer, a gente quer cuidar das gerações futuras. Sabe? Porque a gente reconheceu que se eu tenho ar pra respirar, todo mundo devia ter. Não. É porque 1973 foi justamente a primeira crise do petróleo. E aí eu vou falar agora sobre isso, que eu já vou entrar em petróleo. Enfim, vamos contar um pouco da história política do petróleo. A primeira vez que foi usado o petróleo para gerar energia foi em 1859, que um cara lá da Pensilvânia descobriu petróleo perto do chão. Mas as primeiras petrolíferas mesmo, elas foram criadas em 1930. O petróleo foi muito importante para a gente fazer a segunda revolução industrial. O carvão mineral, a gente já estudou nas revoluções industriais, ele mudou o modo de pensar, comprar e consumir na primeira revolução industrial. Revolução é isso, gente, mudou tudo. O petróleo mudou o nosso modo de viver. Então ele foi extremamente importante. E aí com isso, gente, o petróleo é extremamente versátil. Ele é muito importante para o transporte, para as indústrias, para agricultura, tipo, para tudo. A gente usa até borracha veio de petróleo, tipo, tudo é petróleo, entendeu? Então ele é muito importante, ele foi muito útil e a gente foi criando petrolíferas e elas foram crescendo. E elas tinham muito poder. Só que elas eram multinacionais e elas foram acumulando tanto poder e elas fizeram oligopólios e elas fizeram um cartel, que a gente chama de cartel das 7 irmãs. Então eram as 7 principais empresas e elas estavam lá e elas sempre controlavam tudo e etc. E aí, o que aconteceu com isso? As empresas multinacionais, elas estão sempre mais perto, né, assim, mais perto, eu digo, relações econômicas e tal, dos países desenvolvidos. Então, era uma empresa no controle, assim, estadunidense, vamos dizer. E os países mais desenvolvidos são aqueles que têm reservas de petróleo no território? Não. São aqueles que consomem mais petróleo. Isso é um gráfico que a gente também tem que analisar. Porque mesmo que que os países mais desenvolvidos não são aqueles tipo Irã, que tem muito petróleo. Venezuela, não é. É aquele país que tem mais mercado consumidor, tem indústria industrial melhor, que tem mais consumidor para ter
ar-condicionado em casa, e micro-ondas, e geladeira, e chuveiro elétrico, e várias dessas coisas. Então, essas indústrias, essas 7 irmãs, elas estavam mais próximas dos países desenvolvidos. E elas que escolhiam o preço do petróleo. E os países que exportavam petróleo não estavam nem um pouco felizes com isso. Você acha que Irã, que tem muito petróleo, vai ficar feliz que os Estados Unidos definem o preço? Claro que não. Então, os países produtores de petróleo fizeram uma organização, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. E aí, eles faziam o quê? Eles regulavam o preço do petróleo. Com essa regulação assim, muito intensa, os outros países eles tiveram investimentos estatais para aumentar a produção deles, porque ninguém quer ficar dependente do mercado exterior. Então eu não quero ficar dependente de comprar petróleo só do Irã, eu quero ter o meu. Então tiveram muitos fundos estatais nessa área. Então Brasil, por exemplo, a Petrobras que tem muito fundo estatal e etc, e várias coisas em si. Só que teve o primeiro baque do petróleo, que foi em 1973. O que aconteceu? Tava tendo a guerra do Yom Kippur, que aí era Israel contra a Palestina, não sei o quê. E aí a Palestina invadiu, enfim. O povo não tava gostando de Israel. Israel avisava o petróleo do povo. O povo fez o quê? Aumentou o preço do petróleo pra acabar com a guerra, pra deixar de palhaçada esses trem. Então, como era o preço do petróleo, todo mundo falou, então, gente, o barril do petróleo tava $2, ficou a 20. Eles falaram, eu tô muito dependente desse trem. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar também. Que vai ter uma questão na prova, eu acho. Que é basicamente assim, por que o setor energético é tão importante de ser estudado? Porque ele envolve todos os setores. A gente vai ver crises políticas e econômicas por causa disso. Gente, é um setor. Mas ele produz energia para todos os outros. Tipo assim, em casa usa energia, na indústria usa energia, no transporte usa energia, na produção de alimentos, em tudo tem energia. Então, se eu sou dependente de petróleo e o cara fez o barril de petróleo a $40, eu vou ter que comprar o barril de petróleo a $40. Por quê? Porque sim. Entendeu? Porque sim. Então, com isso, os países eles começaram a diversificar mais a matriz energética. Então, não é porque eles estão preocupados com a camada de ozônio. É porque, se eles não diversificarem, eles vão estar muito dependentes. Então, a gente vai ter uma tendência de todos os países a diversificar a matriz energética, para não ficar dependente do mercado exterior e para não correr risco de desabastecimento, porque um dia o petróleo vai acabar, carvão mineral vai acabar e etc. 81% da nossa matriz energética mundial é petróleo, carvão mineral e gás natural. Enquanto o petróleo diminui a porcentagem, gás natural e carvão mineral, que poluem muito, aumentaram a porcentagem. É tudo questão de economia e política. Então a gente tem que pensar muito nisso e eu acho que ela vai cobrar uma questão com essa prova também, com esse gráfico também. Enfim, agora vamos entender um pouquinho mais do petróleo, que eu já falei bastante da política deles. Então vamos, a gente teve vários conflitos. A guerra do Yom Kippur foi a primeira, depois a gente teve Irã e Iraque, a guerra do Golfo, e eu marquei com asterisco, você vai ver, porque ela foi muito importante mesmo, porque ela não foi uma guerra só que aumentou o preço do petróleo, diminuiu, mas ela basicamente foi uma guerra por petróleo. A gente teve os Estados Unidos invadindo o Iraque, a primeira era árabe, e depois a gente ainda tá tendo, né, a crise da Venezuela. Que tem muito sobre petróleo também. Petróleo é uma energia suja, ela não é renovável e é um combustível fóssil. Ou seja, resumindo basicamente, tinha lá matéria orgânica há muito tempo atrás, ela foi se depositando, aí ele foi depositando, criou o petróleo. É muito tempo, é milhares de anos atrás. Os principais países exportadores de petróleo são a Arábia Saudita, Rússia e Irã. Os outros países importadores são Estados Unidos, China e Japão. E a gente consegue entender, os países envolvidos são aqueles que consomem e não os que produzem. Agora a gente vai ter alternativas ao petróleo, né? Então sempre que o preço do petróleo oscila, a gente vai correr para outras coisas. Primeiramente, a segunda maior fonte de energia mundial é o carvão mineral. E ele é muito poluente mesmo, mais do que o petróleo. Porque além de contribuir para efeito estufa, ele causa chuva ácida. E é um problema muito grande na China e causa tanto problemas ambientais quanto de saúde, etc. É horrível. Ela não é renovável, mas as energias não renováveis, ela é mais abundante. E aí, quando o petróleo acabar, ainda vai ter muito carvão mineral. Olha que delícia!
Aí ela representa 40% da energia elétrica. Ou seja, é muita coisa, gente. 40% é tipo muita coisa. O gás natural, por sua vez, ele é basicamente a forma gasosa do petróleo. E é a terceira maior fonte de energia. E ela, do petróleo e do carvão mineral, é a mais limpa, vamos dizer assim, a que menos polui. Ela é a terceira fonte de energia do mundo e ela representa 20% da energia elétrica mundial. Ela é muito versátil, a gente usa até na cozinha, muita coisa. E as principais fontes é no Oriente Médio e na Europa, assim como o petróleo. E aí agora a gente tem folheto e xisto, que são rochas. A gente perfura o folheto ou o xisto, a gente consegue o óleo, só que ela é muito ruim para o meio ambiente, porque além de ser uma energia suja, ela vai ter a mesma utilização de petróleo, tá numa rocha metamórfica, então a gente vai ter que furar essa rocha e não é legal. Tanto que no Brasil ela polui tanto que não é legalizado. Uma notícia boa. Mas nos Estados Unidos tem muito e ela é um substituto muito forte de petróleo porque ela meio que usa para as mesmas coisas. Agora a gente vai entrar um pouco nas energias elétricas, eu tô tentando correr. A hidrelétrica é aquela que a gente vai ter um rio e aí ele vai ter um desnível, então a gente vai fazer uma usina lá e aí o curso d'água, tipo, vai movimentar a turbina. Só que ela não é tão boa, por quê? Porque você vai ter que desmatar uma área muito grande para fazer uma represa. Mas ela não elimina gases de efeito estufa, então isso é bom. E a água é uma energia renovável e também seria limpa, porque não contribui para o efeito estufa. Ok, a gente tem também a termoeletricidade, que é basicamente quando a gente vai pegar alguma coisa, tipo cana, ou petróleo, gás, carvão, etc. E a gente vai queimar. Quando a gente queima, a gente vai produzir CO2, então sim, vai contribuir, então ela é suja. Agora, você vai queimar e aí com esse calor, né, porque esquenta, vai esquentar uma caldeira com água. E essa água vai evaporar. E aí quando a água evapora, a gente vai, a vapor d'água, ele vai movimentar turbinas. Então a termoelétrica, ela vai ser suja e ela vai ser mais cara do que a elétrica para a produção da energia. Mas ela vai ser mais barata do que a elétrica na hora de construir a usina. E além disso, ela tem uma vantagem em relação à elétrica, a gente vai sempre comparar com a elétrica, essas duas, tá? Ela vai ter uma vantagem em relação à elétrica, a hidrelétrica, desculpa, que é da hidrelétrica você tem que procurar no mundo um lugar com rio e aí lá você cria sua usina. Aqui não, você pega a água onde você quiser, leva num baldinho e vai fazer a usina, entendeu? Então é mais fácil. A gente tem a energia atômica, que é uma energia muito bacana, eu acho, pelo menos, que ela é muito interessante. Então, você vai pegar átomos de urânio. Urânio é um elemento químico. Um elemento químico não vai estar pra sempre aqui, então ela não é renovável. Mas ela é limpa. Então, gente, presta atenção nisso. Não precisa ser renovável pra ser limpa, tá? Pode ser não renovável e limpa e renovável e suja. Enfim, a gente vai usar, por exemplo, o urânio e aí a gente vai fazer uma fissão nuclear e com isso vai liberar energia, mas essa energia é atômica. Então, ela é muito... Eu vou colocar o gráfico de como funciona aqui. E isso é muito legal, porque ela meio que vai voltando e eu achei muito legal essa parte. Porque, tipo assim, é a água que esquenta e faz o urânio reagir também. E aí a reação do urânio vai esquentar a água que vai fazer o urânio reagir e etc. Então, 10 gramas de urânio, ela corresponde a 1.200 kg de carvão. Tipo assim, a energia que vai produzir, sabe? Então, é muito bom mesmo. Mas tem uma questão, que, tipo, tá gerando radioatividade. E pra gerar radioatividade é perigoso. Porque radioatividade é perigoso e aí, por exemplo, pode acontecer coisas tipo Chernobyl. Chernobyl não foi legal. Então, até hoje tem gente que tá vazio, a água tá contaminada, o solo tá contaminado, etc. Então, é um resíduo, assim, radioativo que tem que ter muito cuidado pra você manusear e fazer essa usina. Além disso, tem um problema político, porque você pode reagir urânio pra criar energia em doses pequenas, ou você pode dar uma de louco e criar bombas atômicas. Então tem o caso iraniano, que o Irã estava produzindo energia nuclear, e aí os Estados Unidos falou, tá querendo tacar bomba em mim. Aí agora a gente tem mais 3 só. Energia solar é aquela energia que a gente vai usar os raios do sol, eles vão aquecer painéis fotovoltaicos, e aí vai gerar energia. Só que tem alguns problemas com isso. Primeiro, tipo, o sol, gente, não tem o tempo todo, né? De noite não tem sol, quando tá nublado não gera energia. Nos países, tipo, muito norte, que tem, tipo, 6 meses de noite, não dá. Então ela não é suficiente pra, tipo, nossa, vamos trocar o petróleo pela energia solar. Ela pode aquecer sua casa, uma loja, até uma usina. Mas, até uma indústria, tipo assim, mas não vai ser muito útil.
E não vai ser, porque ela é imprevisível. Então depende muito de condições certas de clima e de lugar, etc. A gente tem também a energia eólica, que é dos ventos. De novo, não é todo lugar que venta, não é sempre que venta. Mas ela é bem bacana porque ela, com 6 metros por segundo o vento, a velocidade, já vai conseguir gerar energia. Ela é limpa, ela é renovável, vai ter sempre vento, o que é ótimo. Só que tem alguns problemas também. Primeiro, que ela vai ter uma turbina gigantesca, tipo um moinho de vento. E aí vai ser muito grande. E aí ela vai girar e ela vai fazer barulho. E aí incomoda o povo ao redor. Além disso, os pássaros vão estar voando e aí isso mata muitos pássaros, que é outro problema. E também pra você fazer uma usina eólica, você tem que levar um tanto de turbina. E é muito grande. Gente, aquele negócio para uma estrada, eu juro. E é assim. Agora, por último, a biomassa. Quero muito acabar isso. A biomassa é uma matéria orgânica não fóssil. Então, aquela matéria orgânica que não foi depositada, tipo, não morreu e tal, igual petróleo, etc. Mas é uma matéria orgânica. Então, tipo, cana-de-açúcar, milho, beterraba, madeira, que a gente usa tipo lenha, etc. Tudo isso pode ser biomassa. É menos poluente que os combustíveis fósseis, mas ainda polui, porque vai ser resultado da queima da biomassa. E aí não é legal, né? Queimar camada de ozônio e etc. Como ela é menos poluente e ela é muito útil, ela é muito versátil também, ela vai servir como uma alternativa aos combustíveis fósseis. Então sempre que vai oscilar um pouco o preço do petróleo, biomassa. Inclusive a gente tem muito, tipo, o governo mesmo, eles tentam incentivar isso. Tanto que no governo do Brasil teve muito tempo que eles faziam o preço ser 70% da gasolina. Então, por exemplo, a gente tem biodiesel, etanol e etc. Só que a gente tem alguns problemas. Além da queima, gerar efeito estufa e etc., a gente tem outros problemas. Por exemplo, a gente está produzindo muito para fazer ficar... A gente está produzindo muita cana para usar para etanol. Com isso, o preço da cana ele vai aumentar na questão do alimento. Por quê? A oferta vai aumentar, mas não é a oferta de produto. Tipo assim, vai aumentar a oferta de cana. Mas a oferta de cana para alimentação vai diminuir. E se a oferta diminuir e a procura aumenta, o preço aumenta. Então, com isso, talvez a gente esteja aumentando a fome e a subnutrição do mundo com essa fonte de energia. Inclusive, foi tema de uma reunião da ONU sobre isso. Além disso, o que vai acontecer com os pequenos agricultores? A gente está fazendo monoculturas gigantescas com muita cana, com muito milho para produzir energia, e os pequenos agricultores vão ficar mal. E a gente também está desmatando biomas gigantescos. A gente já sabe que monocultura não é das melhores coisas. E aí a gente está desmatando terrenos muito grandes para produzir um negócio só. Então tá problema para o solo, dá problema para os biomas que a gente está desmatando. E é isso. Rapidão, as reuniões que a gente teve para fazer acordos em relação a meio ambiente. A gente teve o protocolo de Kyoto, a reunião em Estocolmo em 72 e a Rio 92. A gente vai ter uma Rio 20, eu acho também. Então a gente teve várias reuniões dos países do mundo para tentar falar sobre isso. A gente teve o Tratado de Paris, mas a gente não tá funcionando muito, né? Não ajudou em quase nada. A gente consegue ver que sempre a parte mais importante vai ser o dinheiro. É isso, eu falei muito rápido porque eu tô meio que atrasada pra sair. Eu espero que vocês tenham gostado. Ative o sininho, assina o canal. É isso que a gente fala. Deixa um like. E é isso, gente. Se não entendeu, me pergunta.